Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus, seja com você, com a sua casa, com a sua vida. Olha, queridos irmãos, eu sou profundamente grato a Deus pela preciosa e robusta série de personagens bíblicos como você nunca viu. Esta obra, ela não é apenas um projeto de ensino, ela é um verdadeiro reservatório para os amantes e estudiosos das Escrituras. Uma mina onde se garimpam tesouros ocultos, uma fonte perene que jorra conhecimento, revelação e fé. E eu conto com você para buscar em Deus, buscar nessas aulas o conhecimento. A cada episódio, nós somos convidados a caminhar pelos bastidores da história sagrada e enxergar com nossos olhos homens e mulheres que marcaram a narrativa da redenção. Queridos, embora estejam eles distantes de nós no tempo, esses personagens, eles se tornaram companheiros de jornadas, não é? Inspirando-nos com suas virtudes, com suas fraquezas, com as suas vitórias, com os seus dilemas, tão semelhantes aos nossos também. Não é? A Igreja Batista Candelária oferece ao corpo de Cristo uma contribuição inestimável. É conteúdo bíblico sólido, linguagem acessível, fidelidade às Escrituras e profundidade teológica. Esta série é uma bússola para quem ensina, um mapa para quem aprende e um convite para todos que desejam mergulhar no texto sagrado com mais entendimento e reverência. Então, que cada aula seja recebida com entusiasmo por toda a igreja, que cada vídeo desperte paixão renovada pelas Escrituras, não é? E que o Senhor continue moldando a imagem daquele que é o centro de toda a palavra, Cristo Jesus. Então seja bem-vindo a mais um capítulo dessa jornada transformadora. Assista, compartilhe e permita que a palavra habite ricamente no seu coração. Amém? Eu quero convidar você para essa nova aula e antes disso eu quero fazer uma oração com você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, com humildade e alegria nós nos colocamos diante de Ti neste momento e Te agradecemos pela dádiva de mais uma aula, pela oportunidade preciosa de aprendermos mais da Tua palavra e mergulharmos na história do primeiro homem, Adão. Obrigado por nos concederes luz, entendimento e sede pela verdade. Que o Teu Espírito Santo nos guie em cada detalhe, revelando-nos os Teus propósitos eternos e nos conduzindo à obediência e à comunhão contigo. Receba, Senhor, essa aula como uma oferta de louvor e abençoe cada aluno que vai acompanhar esta aula, seja ao vivo ou seja posteriormente, ele fazendo isso através do Facebook, não é? Fazendo brotar frutos de fé, arrependimento e de transformação. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Redentor e o último Adão. Amém. Bom, na minha oração eu já lhe dei aí o nome do personagem que nós vamos estudar hoje, né? Hoje nosso personagem bíblico é o primeiro homem da história, Adão. E você já vai começar a aprender agora. O nome Adão é um nome hebraico que significa homem. Adão foi o primeiro ser humano da história. O termo deriva-se do hebraico Adama, ou seja, A-D-A-M-A-H, Adam, que significa terra. O termo no original bíblico do nome Adão, ele aparece no Antigo Testamento pelo menos 560 vezes, para indicar homem ou humanidade. Mas no começo do livro de Gênesis indica o primeiro homem, e é um nome próprio também. Foi feito pelo próprio Deus no sexto dia da criação. Ele veio à existência por um ato especial de Deus e não mediante algum processo evolutivo, não é? Como um ser proveniente de um ser menos desenvolvido.
não é uma evolução gradual, não. A criação de Adão, ela veio à existência por um ato especial de Deus, e não mediante qualquer processo evolutivo. Então Deus formou o homem do pó da terra. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. O verbo formou, aqui no hebraico, Yeser, que é a mesma palavra usada para trabalho de um oleiro, formando um vaso. Não é? Então Deus havia criado tudo apenas pelo poder da sua palavra. Muito bem. Mas o homem, ele fez questão de fazer com as suas próprias mãos, né? Convocando junto com ele toda a Trindade. Por isso ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está lá no versículo 26 do capítulo 1 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Então, ser a imagem de Deus, talvez sugira a imagem da santidade de Deus, né? Talvez sugira a imagem da santidade devido ao homem ter sido criado sem pecado. E quando ele diz a nossa semelhança, ele se referia à semelhança da Trindade, ou seja, três em um, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, enquanto o homem foi feito na mesma semelhança, sendo três em um, corpo, alma e espírito. Amém? Analisar, vamos dizer assim, há quantos milênios isso aconteceu é algo bem polêmico, né? Isso pelo fato de que a nossa contagem de dias e anos é marcada pelo Sol e pela Lua. E estes só foram criados no quarto dia da criação. A expressão dia aqui, empregada no livro de Gênesis, é a contagem de dias na criação, que pode não se referir a um período de 24 horas, e sim a um período incalculável de tempo. Partindo desse princípio, não há como calcularmos há quantos milênios atrás Deus criou a terra e o homem. O que podemos afirmar é que se calculam aproximadamente 6.000 anos desde a queda do Éden, a queda do homem no Éden, até a atualidade. O período antes da queda, esse é incalculável. Irmãos, Deus plantou na parte, diz o texto, que é na parte oriental do Éden, um jardim. E ali ele colocou este homem criado por ele, Adão. Percebendo Deus que todos os animais tinham a sua companhia, uma companheira, e Adão não tinha, então Deus fez o homem dormir, um profundo sono, e tomou das suas costelas, para que dessa costela fosse formada a primeira mulher da história. A história da criação de Eva, a partir da costela de Adão, ela sustenta um conceito. É o conceito de que os laços entre marido e esposa são muito mais estreitos do que nós pensamos, que são mais estreitos do que qualquer outro laço social ou familiar. Por esta razão, o homem, quando casa, diz a palavra: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão o quê? Uma só carne. Gênesis 2:24. Então, Deus deu a Adão o poder de domínio sobre a terra, sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. A única coisa que Deus não deu a Adão foi poder para dominar. Foi poder para dominar sobre outro ser humano. Então, pessoas não são para ser dominadas. A base da vida
humana é a liberdade. Né? Pessoas precisam ser orientadas e não dominadas. Deus disse a Adão que ele poderia comer das aves, dos peixes, dos animais, das ervas, das árvores. Né? Está lá em Gênesis 1, 29 a 30. E a única restrição que Deus fez para o mantimento e alimentação dele, ele infelizmente desconsiderou. Ele e a sua esposa. Adão tinha o livre arbítrio na escolha de qual fruto, de qualquer fruto, do fruto que comeria. Porém, Deus havia dito que no dia em que ele comesse do fruto daquela árvore, certamente ele morreria. Adão não sabia o que era morrer. Ele era o primeiro homem e ninguém havia morrido antes dele. Né? Isso nos ensina que podemos até não conhecermos a dimensão da consequência do erro ou do pecado que ele pode gerar. Mas é melhor não pecar do que pecar por não saber o tamanho da consequência. A serpente, ela veio até a mulher. Inclusive o nome Eva ainda não tinha sido dado à mulher. Né? A serpente veio até a mulher e persuadiu para que ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. É interessante destacar que a Bíblia, ela não chama de uma serpente, mas sim de a serpente, especificamente. Ou seja, artigo definido feminino, a serpente, fazendo inclusive alusão ao próprio diabo, que lá no Apocalipse, lá no final, é chamado de a antiga serpente. Está lá no versículo 9 do capítulo 12 de Apocalipse. Né? A queda de Eva, ela começou quando ela respondeu à serpente. Está lá nos versículos 2 e 3 do capítulo 3 de Gênesis. Né? Conversar com a tentação sempre será um perigo. Ela comeu e deu a Adão, e este comeu juntamente com ela. Quando Deus proibiu que se comesse daquele fruto, Eva ainda não tinha nem sido criada. A ordem de Deus havia sido dada para Adão, né? Para Adão, que foi lá em Gênesis 2, 15 até o 17. Ele era o quê? Ele era o sacerdote, o líder de tudo. Eva errou por estar distante de Adão. E Adão errou por não entender que a santidade devia ser um compromisso pessoal. Irmão, Deus não havia feito o homem para o pecado, mas também não poderia privá-lo da sua própria decisão. Deus queria que os seres humanos o amassem, o adorassem, lhe obedecessem livremente, não é? Espontaneamente, e não que fossem programados como robôs, sem qualquer outra opção, né? A não ser a obediência. Não, Deus não queria o homem apenas como servo, ele queria principalmente o homem como amigo. E uma amizade não pode ser impositiva, né? Esse desejo era tão forte em Deus que, olha o que é que o texto diz que Deus vinha ao jardim para estar com Adão. Deus dialogava com Adão. Os versículos 28 e 30 diz assim, né, do capítulo 1 de Gênesis. O desejo de Deus em ter comunhão com Adão era tão grande que, ao invés de ser Adão que ia à presença de Deus, era Deus que desejoso em ter o homem como amigo, ele vinha até a presença de Adão. Está no versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis. Então, curiosamente, irmãos, a lei que foi dada a Moisés eram 10 mandamentos, e o homem possuía a inclinação ao pecado. No Éden, Adão não possuía a inclinação para o pecado, e era somente um mandamento: não coma desse fruto. E mesmo assim, Adão decidiu pecar. Há aqui um princípio estabelecido.
Quero que você preste atenção a isso. É um princípio estabelecido por Deus. É o princípio da fidelidade como uma decisão. Adão tinha tudo para ser fiel, porém ele preferiu não ser. Após ele pecar, os seus olhos foram abertos, não é? E eles perderam a inocência. Percebendo então que estavam nus, tomaram folhas, diz o texto, que eles tomaram folhas de figueiras para cobrirem sua nudez, não é? As folhas de figueira, se você não sabe, elas estão entre as maiores folhas encontradas em toda a região da geografia bíblica, né? E poderiam sim, de fato, fornecer uma certa cobertura, né, ao envergonhado casal. Antes da queda, Adão era revestido de glória, fundamentalmente. As vestes passam a ser agora uma lembrança da culpa. Em Gênesis 3, descreve o pecado de Adão. A comunhão com Deus e a sujeição ao Criador, mostradas com frequência nos 2 primeiros capítulos, elas são repentinamente destruídas. Deus se apresenta no Éden e eles, ao se esconderem, são questionados por Deus sobre onde estavam. O interessante é que Adão responde assim: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e então escondi-me. O diabo havia dito que ao comer do fruto eles seriam semelhantes a Deus. Então a tentação pelo poder, não é, de ser semelhante a Deus, fez com que eles esquecessem algo elementar. Sabe o que era? É que eles já eram a imagem e semelhança de Deus. Agora, além de perder a santidade de Deus, eles passaram a ter medo da voz do Criador. Deus puniu a serpente, não é? Fazendo dela, a partir daquele momento, um ser rastejante. A serpente é o único animal de esqueleto ósseo que rasteja. O que sugere que possivelmente, de alguma forma, não sei como, a serpente se movimentava sem rastejar, né? Deus puniu Eva, multiplicando grandemente suas dores de parto, né? Versículo 16 do capítulo 3. É possível que pelo menos Caim, né, já houvesse nascido, pois Deus disse multiplicaria as dores de parto, e entendo que só se pode multiplicar algo que já existe, né? Então, a punição de Deus para o pecado de Adão também é declarada em termos bem claros mesmo. As duas áreas em que ele era tão claramente distinto dos animais foram afetadas pelo castigo, né? O seu trabalho passou a ser doloroso e ele perdeu grande parte do seu domínio sobre os animais. Além disso, Deus o disse que para o pó ele haveria de voltar, não é? De onde ele havia vindo, voltaria novamente para lá, né? Está no versículo 19. O homem agora morreria, pois esse seria o salário do pecado, né? No entanto, para Adão, pior do que morrer foi ele ver Caim matar Abel, sofrendo assim a dor da consequência do seu erro, né, dentro da sua própria casa, com a morte do seu amado filho Abel. Talvez nesse momento Adão tenha se lembrado do aviso divino, quando ele disse: no dia em que comeres deste fruto, certamente morrerás. Após o castigo, irmãos, que Deus deu, ou após o castigo de Deus ter sido lançado sobre eles, chamou Adão o nome de sua mulher de Eva. Deus os expulsou do jardim e colocou querubins
guardando a entrada do Éden, não permitindo mais que o homem tivesse acesso a ele. Afinal, não só tinha a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal lá no jardim. Você sabe, tinha a árvore da vida, que ainda estava lá, né? E a árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, servia para gerar consciência e o desejo pelo pecado do homem, no homem, né? Enquanto que o fruto da árvore da vida serviria para quê? Para o homem viver para sempre, gerando assim imortalidade. Seria terrível se o homem tivesse comido também do fruto da árvore da vida, pois assim viveria para sempre na prática do pecado. Por isso Deus fechou o jardim, impedindo o acesso à árvore da vida. Já em Apocalipse, no capítulo 22:2, e nós já estudamos isso na escola bíblica, não é? João viu a nova Jerusalém, que descia do céu. E no meio da praça estava o quê? A árvore da vida. O céu é melhor do que o Éden, não tenha dúvida. Além de no céu existir a árvore da vida, não haverá lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o diabo e a morte já estarão destruídos. Aleluia. Apocalipse 20 está dizendo isso, né? A Bíblia nos diz pouca coisa a respeito de Adão e Eva após eles terem sido expulsos do Éden. Caim foi o seu primeiro filho. Depois ele teve Abel. E aos 130 anos nasceu Sete, o nome do filho de Adão, Sete. E depois gerou filhos e filhas. Adão morreu bastante vivido, morreu aos 930 anos, não é? Está lá em Gênesis capítulo 5. Né? Existe uma tradição judaica que conta que Adão e Eva tiveram ao todo 60 filhos, 33 filhos homens e 27 filhas mulheres, durante 930 anos que Adão viveu. Mas isso é uma tradição judaica, não está na Bíblia. Já em Lucas 3:38, Adão encabeça a genealogia que leva até Jesus, enquanto que a genealogia sugerida por Mateus começa por Abraão. Isto se dá porque Lucas era gentil e Mateus era judeu, enquanto que Mateus via a salvação para os judeus desde Abraão, Lucas consegue enxergar a salvação para toda a humanidade desde Adão, né? Paulo estabeleceu esse contraste entre o primeiro e o segundo Adão. Está lá em Romanos 5 e também em 1 Coríntios 15. Vinculando o quê? A origem do pecado ao primeiro Adão e a redenção de tudo isso ao segundo Adão, que foi Jesus Cristo, né? O último Adão é uma pessoa histórica e indiscutivelmente o maior de toda a história. Mas também isso pode se aplicar ao primeiro Adão, não é? Que também foi o primeiro homem, né, da história da vida. Meus irmãos, queridos alunos, ao contemplarmos a vida de Adão, nós não vemos apenas o início da raça humana, vemos ali também a grandiosidade do amor de Deus, que mesmo diante da queda, jamais desistiu da humanidade. Que esta aula inspire o seu coração, inspire no seu coração temor, entendimento, gratidão, que você reconheça, mesmo sendo feitos do pó, fomos criados para a glória de Deus. Que a obediência ao Senhor seja o seu estilo de vida e que sua comunhão com Ele seja restaurada e aprofundada dia após dia. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante, não é? Então, receba aí a bênção de Deus,
que o Senhor é Criador dos céus e da terra, que moldou o homem com as suas mãos, sopre sobre você entendimento, paz, que você ande em santidade, com as suas vestes restauradas, e que a árvore da vida que floresce na eternidade seja o destino do seu coração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu espero você no domingo, às 17 horas, lá no prédio do Candelária Kids, para a continuação da nossa série especial, Personagens Bíblicos, como você nunca viu. Na aula presencial, nós estamos estudando o profeta Eliseu. Tá bom? Então, eu te espero lá. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço. Fica com Deus.